Fala pessoal, esse é mais um episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. E hoje é um tema muito especial, eu posso dizer que é um tema do cardiologista, mas que todo médico ele tem que saber. Vamos falar sobre infarto com supra. Lembrando que os nossos podcasts, os nossos episódios são destinados a profissionais da área da saúde. Eu sou Yasmin, estou hoje aqui com o time do clube completo, Luiz, Pan e Ju, sejam bem-vindas. Olá, pessoal. Oi, pessoal, estamos de cenário novo hoje, hein? Sim. E todos reunidos, o que também é um evento. William, eu quero agradecer já desde o início do nosso podcast a Aspen Jalecos, empresa aí já com muitos anos no mercado e produção de jalecos de qualidade e scrubs. E o clube está vestindo nos seus plantões. Estamos vestindo Aspen. Sim, toda terça-feira à noite eu tô lá no Dante com o meu scrub. Alguns aproveitam e conseguem desfrutar da maciez do scrub para dormir no seu plantão. Outros, como o pé frio da Yasmin, não conseguem nem esquentar o scrub na cama, porque tem que ficar em pé acordado, resolvendo bucha. Pois é. Mas bora lá, pessoal. Então, o tema de hoje é um tema bem especial. Eu costumo dizer que a minha quinta-feira é a quinta do Supra. Eu faço telemedicina, eu recebo muito eletro de infarto com Supra com muitas dúvidas. Por isso que eu trouxe aí esse tema pra gente conversar hoje. Quando a gente fala sobre infarto com Supra, a gente pensa aí, Supra de ST, já vem logo oclusão coronariana, né? Mas o Supra, ele não consegue abranger todos os cenários eletrocardiográficos de oclusão coronariana. Vai muito além do Supra de ST, não é isso? Foi muito bom você tocar nesse assunto, Yasmin, porque a gente vai falar hoje aqui de uma das doenças que mais matam no mundo, né, pessoal? E a gente sabe que cerca de 25 a 30% dos casos de oclusão coronariana aguda no paciente com dor torácica não se manifestam com supradesnivelamento do segmento ST. Então, para a gente tentar aumentar um pouquinho a nossa capacidade de diagnosticar esses pacientes que estão com a artéria ocluída e precisam ir para a reperfusão de emergência, seja com trombólise ou com angioplastia primária, a gente precisa conhecer outros padrões que, Perfeito. tal qual o supra, significam oclusão coronariana aguda. Então, pessoal, se vocês estão me escutando agora, peço um pouquinho de paciência, que eu vou falar uma série de padrões aqui agora para a gente não deixar passar esse tema que é muito importante. Isso é, Inclusive, exatamente, muito importante. Muito. Eu quero dar uma dica para quem tá ouvindo a gente. Se você tá tranquilo, não tá dirigindo nem nada, para agora e já fica preparado para pegar esses padrões que o Luiz vai comentar no Google. E aí, enquanto ele for falando, você vai conseguindo observar as alterações características lá do eletro na imagem. Porque Luiz é muito didático, mas ver o eletro vai te ajudar muito a entender do que ele tá falando. Faz toda a diferença, né? Sim, lá nos nossos destaques no Instagram, tem a grande maioria desses padrões também, fica a dica. Bem lembrado. Então, o primeiro deles, pessoal, que eu queria falar é a onda T hiperaguda, né? A gente já conhece esse padrão, mas às vezes é uma onda T hiperaguda um tanto quanto sutil, né? Que não é aquela onda T hiperaguda clássica, grandona, picolada, simétrica, blá, blá, blá. E se a gente procura a definição de onda T hiperaguda na literatura, a gente não encontra nada muito preciso, né? Verdade. Mas ela é descrita como uma onda T que é grande em comparação ao QRS, ela realmente é mais simétrica, tende a ser apiculada e de base larga, tá, pessoal? Vi um paciente com dor torácica e essa onda T com essas características, que pode ser inclusive em parede inferior, não precisa ser só na parede anterior, Tá. a gente está acostumado com alguns Verdade. outros padrões Bem que eu vou lembrado. comentar. Esse paciente tem uma oclusão coronariana aguda em potencial. Lembrar que a onda T hiperaguda pode ser uma fase inicial do infarto com Exato. supra. Então, Perfeito, lembrar de Ju. seriar esse eletro, que às vezes vai aparecer o supra logo mais. Perfeito, Ju, perfeito. Um outro padrão legal também que a gente precisa conhecer, que já foi validado tanto para o paciente que já tem um bloqueio de ramo esquerdo, quanto naquele paciente que é portador de marca-passo, são os critérios de Esgarbosa modificados por Smith. Então, é um supra concordante maior ou igual a 1 milímetro, ou um infra concordante maior ou igual a 1 milímetro, concordante com o QRS, ou quando esse supra de ST ele é maior do que 25% da onda S. Então, se o paciente tiver qualquer uma dessas características, isso também fala a favor de oclusão coronariana aguda. Perfeito. Sempre lembrar, né, que o padrão do bloqueio de ramo, o ST, ele não é concordante, ele é discordante. Perfeito. Isso é o normal do padrão de bloqueio. Uhum. Então, se está concordante, chama atenção. Chama atenção para a oclusão coronariana. Sim. Perfeito, Yasmin. O terceiro padrão que eu queria chamar atenção, aneurisma de ventrículo esquerdo. A gente sabe que os pacientes, poxa, às vezes o cara já teve um infarto, evolui com aneurisma, ele fica com aquele suprinha residual. E ele volta para você no pronto-socorro com a dor torácica, e você não sabe se aquele suprinha que está no eletrocardiograma é antigo, só por conta do aneurisma, ou ele está em vigência de um novo evento agudo. Então,
O Smith, que é o mesmo cara que modificou os critérios originais de Esgarbosa, ele desenvolveu um outro critério que fala que quando a onda T é maior do que 0,36 da magnitude do QRS, da amplitude do QRS, esse paciente também está em vigência de uma oclusão coronariana aguda, isso nas derivações de V1 a V4, tá, Que pessoal? memória, viu, Luiz? Que memória. O legal que eu acho interessante de pontuar é que esses pacientes, por exemplo, que a gente costuma dar alta, que fica com esse suprarresidual, é orientar o paciente a andar com eletrocardiograma. Isso faz toda na a carteira. diferença. Faz toda a diferença, porque o paciente chegar para a gente no pronto-socorro com essa alteração e a gente não saber como é o É eletroprévio, terrível. não saber se ele tinha já um aneurisma do ventrículo esquerdo, porque assim, a grande maioria das vezes a gente não vai saber. Então, orientar o nosso paciente pode fazer toda a Faz diferença. muita diferença, sem dúvida. E eu digo mais, eu oriento a tirar uma xerox do eletro, porque o eletro em si, conforme vai passando o tempo, ou você manipula a folha, ele some. Então, eu oriento tirar uma xerox reduzida, eu sou Boa. bem específica, Uma e foto, colocar né? no RG. E eu falo pra colocar dentro do RG, sabe? Adoro, bem específica Bem mesmo. específica. Isso ajuda. Ter o eletroprévio é fundamental. Outro padrão, pessoal, quando o paciente se apresenta com infra de V1 a V4 na ausência de bloqueio de ramo direito. Isso a gente supõe que haja ali um infarto antigamente chamado de posterior, que atualmente é parede inferolateral, né? Sim. E aí, alguns outros padrões também, já estou terminando, prometo. O padrão de Aslanger, tá? Que pode significar a oclusão tanto de circunflexa quanto de coronária direita. Ele é caracterizado por um supra isolado, pessoal, em D3, tá? Então, não tem outra derivação da parede inferior supradesnivelada. Esse supra, por vezes, ele é sutil, tá? Ele vem acompanhado de um infraconcomitante em AVL e de V1 a V4 pode ter um suprinha também, tá? Então, ficar atento para esses pacientes que não preenchem os critérios clássicos, mas podem estar diante de um infarto, entre aspas, aí, com supra, melhor chamado de infarto oclusivo. Bandeira sul-africana, vocês já ouviram falar disso? Não, pelo amor de Deus, Já esse é ouvir difícil. uma coisa, É. entender é outra coisa. Galera, Conta pra pessoal, Luiz. Esse é difícil, galera. Realmente é difícil, mas vale a pena assim dar uma olhada, assim, você vê uma vez para você conseguir diagnosticar da segunda, né? Eu tô, pessoal, falando aqui das características marcantes dos padrões, tá? Claro que existem variações aí, e aí lá no nosso Instagram vocês podem ter acesso a mais informações. Mas o tal do padrão da bandeira sul-africana, eu não vou tentar explicar aqui porque não vou conseguir. Mas é porque no eletrocardiograma, se você projetar a bandeira da África do Sul, as derivações que apresentam alteração, a gente consegue desenhar a bandeira da África do Sul com aquele Vzinho seguido de uma reta branca, né? Eu fico pensando assim, quem Quem pensou imagina? isso? Não, Quem você imaginou isso? A gente tá montando o curso de eletrocardiograma do Clube da Cardio Spoilers. e eu vou fazer um mnemônico melhor pra esse daí da bandeira sul-africana. Olha, mana. Tá? Eu sou boa de mnemônico, de Padrão de imagens. Pamela. Não, eu vou inventar um que as pessoas vão lembrar. Porque esse, poxa, como é que aparece a bandeira Não sul-africana? vem na sua cabeça, né? Como é que você sabe a bandeira sul-africana? Pois é. Pois é, ainda tem Não, isso. eu vou conseguir melhorar. Mas enfim, o padrão da bandeira sul-africana, antes de ser mudado para o padrão de Pamela, ele é caracterizado por um supra de V2, tá? Com um infra na parede inferior, tá? E ele comumente está associado à oclusão do primeiro diagonal, tá? Perfeito. E por último, pessoal, assim, o padrão de De Winter, esse a gente já está acostumado esse a é bom saber. de saber. Esse a gente está acostumado a saber, né? Então, ele pode acometer ali qualquer derivação de V1 até V6 e é caracterizado por um infra associado a onda T bem grande, apiculada e simétrica. Oclusão de Muito DA. bom, isso. Muito bom, Luiz. Pessoal, é muito, muito importante realmente saber, pelo menos saber a existência desses padrões diferentes aí de oclusão coronariana que não são supra. Mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que quando é um eletrocardiograma que nos dá dúvida, a gente procurar a parede espelho, né? Que é a imagem recíproca. Você ter uma parede espelho te dá, assim, mais confiança para saber que um suprinha discreto, se realmente é um infarto com supra ou não. Muito se fala em supra feliz, supra triste, para a gente diferenciar aí, mas na prática, esqueçam isso de supra feliz e supra triste, porque é muito difícil você dizer se aquilo ali está feliz ou triste. Infelizmente, Você fica é triste. o paciente fica triste, É. mas o que importa é estudar eletrocardiograma. Eu acho que a gente vem
há quantos anos estudando, né, Willy? Sim. Aí eu dou aula para os alunos do 4º ano e aí o que eu falo para eles é tenham paciência, porque é uma questão de maturidade. Ao longo dos anos, estudando aquilo diversas vezes, cada vez que você estuda, você ganha conhecimento novo. A gente, dentro da cardiologia, estudou muito e ainda hoje, o quanto de eletrocardiografia que a gente não estuda? É, Entre nós, pergunta pro Luiz, que é o cara que mais sabe eletrocardiograma. e eletro sempre vai ser desafiador. Sempre vai ser Sim. desafiador. A gente discute no Clube da Cardio, no nosso grupo de WhatsApp, cada um dá a sua Manda opinião. lá, exatamente. Então, é desafiador e, aliás, tem mais uma coisa, não é só a eletrocardiografia, o padrão ali do exame. Você junta com a probabilidade pré-teste daquele paciente para tomar a decisão. Um Então, quadro clínico, as né? duas coisas Sim. se juntam. Exato. Agora, um quadro desafiador é a história do bloqueio de ramo esquerdo novo. É. Aquele paciente que chega com dor e aí tem um bloqueio de ramo esquerdo, você não sabe se é novo, se é presumidamente novo ou não. E aí, em diretriz, mas que já vem caindo por terra, disse para tratar igual ao infarto com supra, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. E eu costumo contar para vocês que quando eu me formei lá em 2013, fui trabalhar no SAMU em 2014, eu ficava na regulação, e a gente tinha os protocolos do município, que eram protocolos, por exemplo, de infarto com supra. E aí, logo no começo, era o eletro com supra ou um BRE novo. Isso lá em 2014. A gente já sabe hoje que isso não é mais tão verdade assim, a equivalência de BRE com oclusão coronariana. Uma das dicas que a gente sempre conversa, né, entre nós e que a gente vai colocar aqui para vocês é relacionem com a clínica também. O Luiz já comentou os critérios de Sgarbosa e relacionem com a clínica, porque se é um BRE que está ocorrendo por conta de isquemia, esse paciente não vai estar bem. Esse paciente vai estar hipotenso, em choque, com livedo, ele não vai estar bem. Então, esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto importante que os estudos vêm trazendo desde essa época é que menos da metade desses pacientes que têm dor torácica e estão com BRE tem realmente isquemia coronária acontecendo. Então, na verdade, o BRE ele marca para você um preditor de fibrose prévia que esse paciente traz. Então, ou ele é um DAC crônico, ou ele é um paciente que tem alguma fibrose Uma miocardiopatia, né? Outra, enfim, mas é um marcador de doença estrutural. Agora, Willy, você falou do BRE novo, mas e o BRD novo, né? Será que a gente está quebrando paradigmas? E esse sim, quando ocorre em vigência de dor torácica, esse sim está relacionado a uma mortalidade maior até do que ao BRE. Então, fiquem atentos para o BRD novo, tá Sim. certo? Nos meus plantões, que vocês sabem que são bem calmos, já aconteceu do paciente ter uma dor, né? Ele estava estável, sem dor, e aí apresentou a dor durante o plantão e repetindo o eletro, ele estava fazendo um BRD novo, foi para a Na CAT de sua emergência, era DA fechada, ocluída. Então é isso. BRD novo ainda indica ali provavelmente uma oclusão de descendente anterior. Mas perfeito. A gente falou aí do diagnóstico, vimos que não é tão simples quanto a gente imagina, mas uma coisa que causa muita confusão em relação aos tempos. A gente sabe que diretriz indica aí diagnóstico em até 10 minutos, mas é uma confusão, né? O infarto com supra é igual a meta de tempo. O primeiro tempo, a primeira meta a ser cumprida é exatamente a meta do eletro. Então, o tempo porta-eletro tem que ser de 10 minutos. No momento que o paciente chegou no totem, pegou a senha na emergência, é o tempo que ele fez o eletro e o médico analisou esse eletro é de 10 minutos. E por que tempo? Por que tanta meta de tempo? Porque tempo é miocárdio. Então, essa artéria está ocluída. Se você não reperfundir essa coronária, o paciente vai evoluir com fibrose, com arritmia, com disfunção ventricular e com piores desfechos. A partir do momento que você deu o diagnóstico de oclusão coronariana aguda, através do supra ou dos padrões eletrocardiográficos que o Luiz falou, você tem que definir a estratégia de reperfusão. Perfeito. Em primeiro lugar, seria a escolha angioplastia primária. Se você tem um centro de hemodinâmica disponível, o tempo porta-balão deve ser de 90 minutos, idealmente 60 minutos. E o que é tempo porta-balão? É o tempo que o paciente chegou no pronto-socorro, passou pela porta, ao momento que ele está lá na hemodinâmica com o balão sendo insuflado dentro da coronária dele, tá? Parece bobeira falar isso, mas quando eu era acadêmica interna, eu tinha muita dificuldade de entender o que era esse tal de porta-agulha, porta-balão. Hoje,
fica muito evidente, porque a gente vê o balão, né? A gente É. acompanha a hemodinâmica, o cateterismo. Então, muito bom você ter falado, Gil. Era uma dúvida que eu tinha quando eu era interna. E tem um outro tempo porta-balão, que é o tempo de transferência. Então, vamos supor que no seu serviço não tem centro de hemodinâmica, mas você pode transferir para um serviço que tenha. Se Tá. essa transferência for ocorrer com um tempo porta-balão de até 120 minutos, você transfere o paciente para angioplastia primária. Caso não seja possível, então você está no interior e a hemodinâmica mais perto é em 6 horas. Você não vai perder tempo. Tempo é miocárdio. Então, você vai fazer a outra estratégia de reperfusão, que é a trombólise. Tá. E aí, muda de tempo porta-balão para tempo porta-agulha. O tempo porta-agulha é de 30 minutos. Então, o momento que o trombolítico está sendo infundido na veia do paciente tem que ser 30 minutos. A diretriz europeia fala 10 minutos do eletrocardiograma. Então, Bem tem 10, rápido. tem 10 minutos para fazer o eletro e mais 10 minutos para infundir o trombolítico. Mas o racional é isso, que você não pode perder tempo, porque tempo é miocárdio. Perfeito. Na minha quinta-feira, que eu trabalho, né, com a telemedicina que eu falei, é uma dúvida muito grande. E eu sempre explico que o tempo que tem que ter gravado na cabeça é 2 horas. Você recebeu o paciente, fez o diagnóstico, em 2 horas ele vai estar em um centro para hemodinâmica? Se sim, mande para hemodinâmica, não trombólise. É isso. Perfeito. Acho que é o principal aí para a gente não esquecer, né? Então, vamos lá, assim, só para relembrar. Então, o nosso paciente, ele pode ser trombolizado ou ir para angioplastia primária. Tem que abrir a artéria, né? Tem que abrir a amiga? artéria. A trombólise, ela tem indicação com até 12 horas do início da dor. Então, se a dor está aí dentro dessa janela, ela pode ser feita se for ali a opção de tratamento. Fora aí, passou 12 horas, não tem mais indicação. Mas o tempo ideal que a literatura traz de fazer a trombólise é até no máximo 3 a 4 horas. Então, a partir disso, a cada hora, a sua eficácia, ela cai bastante. Então, a gente recebeu um paciente, está lá no pronto-socorro, vamos dizer que não temos hemodinâmica disponível e temos que trombolizar. Como que é feito? Quais medicações eu preciso administrar no meu paciente? O que é que eu preciso fazer? Legal, muito bom, Yasmin. Então, a Ju já falou muito bem aí dos tempos. Eu acho que essa é uma grande mensagem da nossa conversa aqui hoje. É que tempo é músculo e que nada deve atrasar a terapia de reperfusão, tá? Sim. Mas antes de a gente adotar essa terapia de reperfusão, eu vou falar um pouquinho agora da trombólise, tem algumas medicações que a gente precisa administrar para esses pacientes, né? A primeira delas é o AS, tá? Que vai estar indicada aí para todos os pacientes, claro que exceto em casos selecionados que o paciente não possa ingerir e tudo mais, mas na dose de 150 a 300 miligramas. As únicas contraindicações ao AS são alergia ao AS e sangramento ativo importante. Então, são as únicas, assim, os únicos 2 momentos que você não pode fazer o AS. Perfeito. E nesse caso específico, assim, se o paciente tiver um sangramento ativo importante, você também não vai trombolizar. Trombolizar. Você não vai trombolizar. Verdade. Né? Então, só entraria a alergia nesse caso. No paciente, nesse paciente que a gente vai trombolizar, então a gente ainda tem indicação também de fazer o clopidogrel, tá? E aí vem aquele detalhezinho da dose que muita gente confunde algumas vezes, né? Qual é a dose do clopidogrel? 300 miligramas? É 75 miligramas? Qual é a dose que eu faço? Então, assim, pessoal, sempre 300 miligramas, exceto os pacientes acima de 75 anos, que como eu vou trombolizar, a gente já vai expor esse paciente mais idoso a um risco maior de sangramento, a gente faz uma dose um pouquinho mais baixa de 75 miligramas do clopidogrel, tá bom? Luiz, eu já vou dar um spoiler que quando a gente vai falar de angioplastia, isso é diferente, só pra galera ficar ligada que clopidogrel muda quando a gente vai falar de trombólise e angioplastia. Então, o Luiz tá falando de trombólise, pessoal, porque isso gera muita confusão. Trombólise é o único cenário que não faz o ataque se o paciente tiver mais que 75 anos. Perfeito. Perfeito. Como sempre. Perfeita. Uma outra medicação que a gente tem que fazer, pessoal, nesses pacientes é um anticoagulante, né? E aí a gente tem 2 alternativas. A gente tem enoxaparina e heparina não fracionada. A gente já sabe que nesse cenário de trombólise, a enoxaparina é superior à heparina não fracionada. Então, tem um estudo Stract Team mostrou isso, comparou cabeça a cabeça as 2 medicações. E embora tenha ocorrido um risco maior de sangramento, inclusive no grupo da enoxaparina, houve a diminuição de morte e reinfarto. Então, é por isso que a medicação de escolha para esses pacientes é a nossa primeira opção, tá? Então, a gente faz uma dose endovenosa de 30 miligramas para esses pacientes, tá? Endovenosa mesmo, ele não falou errado. Na veia. Na veia. É o único cenário da medicina em que a gente administra enoxaparina na veia, tá? Posso contar um caos? Por favor. Conte. Eu era
recém-saída da residência, era R2, e trabalhava na emergência da minha residência, uma sala vermelha bem grande mesmo. E Você tinha terminado clínica. a residência de clínica Tá. e estava trabalhando, porque, pra quem não sabe, eu fiquei 2 anos fora da residência entre a clínica e a cardio. E aí, chegou um infarto com supra, e eu lá, né, com tudo na cabeça, e eu prescrevi na veia, e meu colega de plantão, falou pro enfermeiro não fazer. Assim? Como assim na veia? Como assim na veia? Não acredito. Acredita, é uma história verdadeira. Quando eu descobri, É. que foi em poucos minutos depois, pense numa pessoa brava. Era eu no plantão. Quem de tá pronto. ouvindo esse podcast não fará isso. Não fará isso jamais. Então, gente, é na veia. Legal, Pá. E aí, depois dessa dose endovenosa, a gente começa uma dose subcutânea, que é o que a gente está acostumado a fazer, de 1 miligrama por quilo a cada 12 horas, tá? Detalhes, pessoal, detalhes agora. Se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, a gente tem que reduzir essa dose. Ao invés de 12 em 12, ele vai tomar só uma vez ao dia, a cada 24 horas. E se o paciente for maior do que 75 anos, aí fica fácil para gravar, porque a dose é de 0,75 miligramas a cada 12 horas. Tá? Perfeito. E aí a gente vai manter por quanto tempo essa anticoagulação? Até É o uma trata- pergunta boa essa, que eu me lembro da gente se perguntando isso lá na nossa U, quando a gente era residente. A gente mantém até a revascularização da artéria, então até a gente abrir a artéria, assim, não com a trombólise, naturalmente, ou até 8 dias, ou até a alta hospitalar. Perfeito. O que acontecer primeiro, a gente suspende a dose de enoxaparina. E aí, finalmente, depois de tanta medicação, a gente tem que fazer o nosso trombolítico. E aí, a gente tem Ufa! 3 opções, pessoal. A gente tem a tenecteplase, a gente tem a alteplase e a streptokinase. A tenecteplase e a alteplase são preferíveis, porque elas são fibrino específicos, tá? Então, são medicações, inclusive, superiores à streptokinase nesse cenário. A gente sempre vai utilizar, preferencialmente, então, uma dessas duas medicações. A dose delas é por peso, acho que não vale a pena a gente ficar comentando aqui. Tem lá no Instagram. Em miúdos, tem no nosso... Temos rios sobre isso. Tem Temos rios. rios. E a streptokinase também essa é uma dose fixa, é 1,5 milhão, 1,5 milhão de unidades, e a gente corre de 30 a 60 minutos. Acho que é isso. Perfeito. Só um detalhe que você falou bem do inibidor da P2Y12, que é o clopidogrel, que a gente usa na trombólise, mas em 2018 saiu o estudo TREAT, Uhum. que foi um estudo que avaliou segurança, na verdade, quando a gente troca o clopidogrel pelo ticagrelor dentro aí das primeiras 12 horas pós-trombólise. Porque atualmente, se você vai trombolizar um paciente, o único inibidor da P2Y12 que você pode usar é o clopidogrel. Mas com esse estudo, ele mostrou uma segurança, aí foi desfecho de sangramento maior, que dentro das próximas 12 horas, você pode fazer essa troca aí. Pacientes menores de 75 anos mostrou sim ser seguro. A grande questão é que nossa última diretriz é a diretriz europeia, que é de 2017, Uhum. e o estudo saiu em 2018, mas provavelmente as próximas novas diretrizes vêm aí com algo novo sobre contemplar isso. Por essa sinal, eu não informação. vejo a hora de sair uma diretriz Tá. nova de infarto. Tá Com na supra hora. eu sem supra nós temos a A recente brasileira, sim. 2021, mas eu não vejo a hora de uma diretriz nova de infarto com supra. A gente estava estudando para esse assunto pela Americana 2013, 10 anos, não dá. A Estamos gente precisa ansiosos fazer por uma diretriz nova. nova. Sim. Ainda mais esses países que são tão desenvolvidos e guiam tantos tratamentos, né, de outras Uhum. sociedades no mundo inteiro. Sim. Fica a dica, se a Rafa estiver ouvindo. Continuando na trombólise, gente, é importante sempre fazer o checklist das contraindicações. Verdade. Então, algumas contraindicações são absolutas e tem que estar meio que fixado na cabeça. Lembrar que são aquelas contraindicações relacionadas a um risco maior de sangramento, principalmente sangramento grave, sangramento intracraniano. Então, pensando assim, a gente já lembra da maioria. Quais seriam elas? Então, qualquer tipo de sangramento intracraniano prévio, história de TCE ou AVC isquêmico nos últimos 3 meses, Sim. e história de neoplasia ou malformação venosa intracraniana. Essas são as intracranianas. Também dissecção de aorta, por motivos óbvios, Tá e sangrando. sangramento ativo, com exceção do sangramento menstrual. Essas são as contraindicações absolutas. Perfeito, Ju. Perfeito. Quanto perfeito, né? Agora É. saiu. Mas eu tava aqui pensando, que a gente vem falando aqui, já citei algumas vezes sobre critérios de reperfusão, né? A gente trombolizou o nosso paciente. Como que a gente vai saber se essa trombólise deu certo ou não? Com os critérios de reperfusão. E quando esse paciente
preenche os critérios de reperfusão, se ele preencher, ele tem que ir para angioplastia, para o cateterismo, de qualquer forma, será a angioplastia primária, dentro aí de 3 a 24 horas. Se ele não preencher os critérios de reperfusão, ele tem que ir para o que a gente chama de angioplastia de resgate. Sim. E essa tem que ser o quanto antes, para tentar abrir aí essa artéria. Lembrando que essa angioplastia de resgate, ela não reduz mortalidade, ela só reduz ali área de infarto realmente. Yasmin, e lembrando o pessoal que está ouvindo a gente, critério de reperfusão, a gente espera que esse paciente tenha estabilidade hemodinâmica e elétrica, redução de mais de 50% do supra e melhora, obviamente, melhora da dor, melhora da clínica desse paciente. E quando que a gente vai começar a pensar em critério de reperfusão, tá? Infundindo trombolítico, já começa a ver isso? Não. 60 a 90 minutos após a infusão do trombolítico é que você vai estar avaliando se tem critérios de reperfusão ou não. Então, já fizemos aí uma abordagem dos principais pontos da trombólise, como fazer, dose de medicações em relação aos tempos. Mas e se esse nosso paciente ele for para angioplastia? A gente sabe que vai mudar aí alguns detalhes, algumas medicações, não é isso? Perfeito, vai mudar e eu já cantei a bola, porque lá na trombólise, Luiz precisou ajustar a dose do clopidogrel pela idade. E ele pôde usar só o clopidogrel, né? Vocês ouviram ele falar só do clopidogrel. Eu não. Aqui na angioplastia eu vou falar pra vocês. A gente pode usar 3 inibidores da P2Y12, mas vou começar do começo. A gente vai atacar com a S também, A S igualzinho. mantém igual, A S mantém igual, 150 a 300 miligramas. E aí vou adicionar o segundo antiagregante plaquetário, que pode ser o clopidogrel, pode ser o ticagrelor ou pode ser o prasugrel, tá certo? O clopidogrel, a dose é de 300 miligramas a 600. Como que a gente faz no infarto com supra? A gente usa 600 miligramas, gente. E aí, varia um pouquinho de serviço para serviço. Tem serviços que o próprio clínico, o cardiologista do pronto-socorro, ele já faz as 600 miligramas ali no pronto-socorro mesmo. Em outros serviços, ele prescreve os 300 miligramas e o hemodinamicista adiciona a dose. Qual que é o racional? O clopidogrel demora para fazer efeito. Então, esse meio tempo, ele não vai fazer tanta diferença assim. Demora quantas horas? 4 a 6 horas, gente. Então, até a dose adicional de ataque é justamente para fazer aumentar o pool aí da concentração na corrente sanguínea, mas o ponto é que você vai fazer a dose, então, para vocês gravarem 600 miligramas, tá bom? Bom, e aí, como que a gente faz o ticagrelor? A dose de ataque... e a manutenção do clopidogrel 75 uma vez ao dia. Essa daí já tá medular. Medular. O ticagrelor, a gente vai fazer 180 miligramas de ataque, então já age muito mais rápido. E a manutenção vai ser de 90 miligramas 2 vezes no dia, Perfeito. tá? E a última droga que vem sendo estudada, a gente teve o Iser React, que foi um grande boom, a gente estava no congresso. Sim, foi bem Lembra, legal. Em 2019, foi nosso único congresso, basicamente, enquanto residentes. Eu e o Willy fomos e foi bem legal. E esse trabalho foi muito falado, é um trabalho cheio de vieses, que comparou ticagrelor com prasugrel. E esperava-se que o ticagrelor se saísse melhor, mas quem saiu melhor ali foi o prasugrel, mas cheio de vieses, não vou falar dele. Já falando, mas não vou falar. Então, o prasugrel, só para vocês saberem, a gente vai fazer a dose de ataque de 600 miligramas e a manutenção vai ser de 10 miligramas uma vez ao dia, certo? Um ponto importante do prasugrel é que em todos os estudos em que ele foi estudado, e eu lembro vocês lá do Estudo Triton, em 2007, foi onde ele começou a ser estudado, ele é administrado depois da hemodinâmica, depois do Depois de cateterismo. avaliar a anatomia. Então, nesse contexto só que a gente faz o prasugrel. Então, se você é um clínico e você quer usar, você tá no pronto-socorro e o segundo antiagregante escolhido pela equipe ali vai ser o prasugrel, você não vai fazer ela no pronto-socorro. Você vai, o colega hemodinamicista vai fazer o cateterismo e aí, conhecendo a anatomia, é que ele vai fazer o prasugrel. Muito Há bem uma lembrado. importante contraindicação que é AVC de qualquer monta, em qualquer momento da vida, por risco de sangramento maior mesmo, tá? Do prasugrel. Outra coisa importante são pacientes de baixo peso e pacientes idosos. Então, as diretrizes só americana e europeia, elas têm colocado o ticagrelor e o prasugrel ali como melhores que o clopi, tá? A gente no Brasil usa muito o clopidogrel. Usa muito, muito, muito. Mas mais até a europeia ainda, ela coloca até o prasugrel ali como uma opção mais interessante, porque levou em conta o Iser React 5, tá? Sim. Mas a americana já não coloca o clopi, coloca o ticagrelor e o prasugrel no mesmo nível, e é assim que eu, como especialista, recomendo que vocês também coloquem as medicações como semelhantes. Perfeito.
Só lembrando também da heparina, Ah, que perfeito. a heparina não fracionada aqui no cenário do infarto com supra é preferencial à enoxaparina, que é a de Exatamente. baixo peso molecular, só lembrando para o pessoal. E isso é um ponto importantíssimo, porque lá na trombólise a gente vai preferir a inoxa, diferente Exato. daqui. Que quando a gente vai fazer trombólise, a gente quer fazer o quê? A gente quer usar a heparina não fracionada. Eu vou falar até a dose para vocês, olha, é 70 a 100 unidades por quilo de peso em bolos, ou a gente pode fazer 50 a 70 unidades por quilo, com alvo de TPA entre 50 e 75 segundos, tá bom? Geralmente a gente até pode manter esse paciente depois da angioplastia por 48 horas em uso de heparina, tá bom? Willy, vale a pena até comentar, a gente nem tinha colocado no nosso roteiro, mas do inibidor da glicoproteína 2B3A, que ficou com a parte reservada aí para alguns momentos, né? Principalmente naquele paciente que você faz a angioplastia e tem um no reflow, ou seja, não tem vazão, ou tá lento, Tem fluxo, muito ou tem trombo. muito trombo. Então, nesses pacientes, eles ficam com a dupla antiagregação, eles ficam com a anticoagulação e eles ficam também com o inibidor da glicoproteína 2B3A, tá? Sim, Então, perfeito. vai Geralmente- depender basicamente do que for achado no cateterismo, Exato, isso da eu ia avaliação dizer, do Ju. hemodinamicista. É uma Isso- conduta do hemodinamicista. Exatamente, vocês tiraram a palavra da minha É, boca. ó. você vai receber, a pessoa vai receber o paciente na UCO, na UTI que for já com o Agrastat, o nome comercial aí. Exato, que é Não o é publi, tirofiban. não é publi. Não é, poderia ser, não é. Mas eu recebi mensagem esses dias e é por isso que eu acho que vale a pena a gente trabalhar tanto nesses conteúdos. Eu recebi mensagem de uma colega no meu pessoal, eu nem a conheço direito, mas as pessoas acabam pegando nosso número. E a dúvida dela era exatamente essa. Era um paciente jovem que tinha um infarto de DA, muito trombo, não foi nem possível fazer angioplastia. O colega, ele sugeriu trocar o Clopi pelo Ticagrelor e sugeriu deixar com o tirofiban na UCO. E ela, eu tô com medo, você acha que é seguro? Sim, é seguro, é necessário. Então, essas informações, elas estão, assim, muito mastigadas e com muita prática do dia a dia. Que quem trabalha com isso, ou quem vai trabalhar, ouve o nosso podcast, vai sair, assim, muito bem para tomar suas condutas e com muita segurança, viu, gente? Verdade. E morfina e oxigênio é para todo mundo, não é? Eu sou da época... Eita, Luiz, quase quebrou a caneca. Não Caneca pode nova. quebrar, Deus tem É muito nova, Deus. nossa caneca nova, galera. Novíssima, ó. Clube da Caneca. Vamos fazer um brinde, vai? Vamos Aê! aproveitar. Você ia perguntar da morfina, né? É, porque eu sou da época do Monab CH, Eu que era também. aquela receita de bolo que fazia para todo Eita, mundo. povo velho, viu? Todo mundo denunciando a idade aqui, só com esse Monab cheque aí. A gente começou falando do que é importante, né? Da terapia de reperfusão, do antiagregante, do anticoagulante, o que realmente vai abrir a coronária. A morfina, o oxigênio, o nitrato, eles não vão mudar a mortalidade, então eles servem para controle de sintomas. O oxigênio vai ser usado quando o paciente estiver desaturando, então saturação menor que 90%, está indicada a oxigenoterapia. O nitrato, ele entra como antianginoso para controle de dor. Lembrar que a gente não quer esse paciente com dor, a gente não quer ele taquicárdio com estímulo adrenérgico, que isso pode inclusive piorar a isquemia, então é importante fazer controle álgico desses pacientes. Então a gente pode usar o isordil sublingual ou o tridil endovenoso. A morfina entra para aqueles pacientes com dor refratária. Então, se ele não melhorou a dor, mesmo com ajuste de dose de tridil, você pode usar morfina. E por que só para dor refratária? Porque tiveram alguns estudos que mostraram que a morfina retarda a absorção do P2Y12. Sim. Então, não faz sentido você dar uma droga que não atua em mortalidade, se ela Vai vai te ter um efeito atrapalhar. deletério no P2Y12, que faz parte do tratamento. Beta-bloqueador. Beta-bloqueador está em diretriz como antianginoso, mas muito cuidado, porque principalmente o beta-bloqueador endovenoso, no estudo COMET, mostrou que o uso rotineiro de beta-bloqueador endovenoso na fase aguda do infarto aumenta o risco de choque cardiogênico. Sim. Então, especialmente aqueles pacientes idosos, com PA limítrofe, é mais arriscado usar. A gente costuma usar durante a internação, então nas primeiras 24 horas a gente faz sim o beta-bloqueador via oral, mas como antianginoso ali na fase aguda, na prática a gente não usa Venoso muito. eu nunca usei. Eu também Nunca não. usei. E mesmo quando a gente admite o paciente, a gente também não faz o da via oral também, né? A É. gente vai fazer o quê? Tridil ali naquela hora. Você quer melhorar, né? Vasodilatar, você vai fazer Sim, nitrato. Isso. Vai tentar ao Mas- máximo nas primeiras 24 horas iniciar o beta-bloqueador via oral, mas ali
Quando o fase de paciente já está instabilidade. estável, Exato. Quando tá Uma estável. dica também da Perfeito. prática, que está inclusive em diretriz, se o paciente tiver um componente de ansiedade, você pode usar benzodiazepínico, que costuma Bacana. dar uma boa ajudada. É verdade, isso é verdade mesmo. Agora, eu sou da época que a gente até fazia mais morfina, até como você tá comentando, né, Ju? Já entrava no bolo aí do nitrato. E eu entendo que isso mudou. E, ao mesmo tempo, entendo que se você tá diante de um paciente que você tá fazendo medidas repetidas para melhorar a dor e você não está sendo efetivo e que talvez você precise usar morfina, talvez você esteja diante de um doente muito grave e que talvez seja um critério de que esse paciente vai evoluir de maneira ruim até, né? Acho que vale a pena deixar isso como... Não é que a morfina é a vilã em si, mas o Não, contrário, de jeito nenhum. né, Ju? É que o paciente talvez seja tão grave, você deva pensar, até usar a morfina como analgesia, mas pensar que você provavelmente vai ter que antecipar, Resolver o problema, né? Abrir a Abrir a coronária. coronária, exatamente. Um outro ponto que causa muita dúvida em relação ao infarto evoluído, né? Que é aquele paciente Nossa, que... isso é o calcanhar de Aquiles. Mas você tinha que falar disso? Porque a gente pega muito, é nossa prática meu dia a dia. Deus. Infelizmente, né? É o paciente que teve o infarto com supra, mas não teve a artéria aberta. Então, passou aí mais de 12 horas, a artéria culpada não foi aberta, a gente denomina de um infarto com supra evoluído. Nós temos 3 principais cenários que chegam para a gente que causam dúvida, que é primeiro aquele paciente que tem um infarto com supra evoluído, passou 12 horas, mas aí ele recorre dor ou faz alguma arritmia ventricular maligna, né? Esse paciente, não tem dúvida, é CAT, né? Se o paciente tem dor, ele tem miocárdio viável, vale a pena você reperfundir essa coronária. Perfeito. E o Agora já vou falar outro cenário. Se o paciente sem dor, segundo cenário, então. né? Um paciente sem dor, é assintomático. Depois de Sim. 12 horas, 24 horas do início da dor. Então, esse paciente a gente tem que individualizar, gente. Na verdade, até 48 horas, né, Willy? A gente tem que individualizar a atenção, porque pode ser que a angioplastia, a antrobólise já não tem mais, Não mais tem indicação. mais. Mais de 12 horas não tem indicação. Agora, e a angioplastia? Essa é a grande dúvida. Eu me lembro muito do Dr. Rui, nosso querido mestre, um abraço para ele, e ele comentava muito que varia de paciente para paciente. O que a gente sabe é que com a angioplastia, nesses pacientes assintomáticos, de 12 a 48 horas do início da dor, a gente teve redução do infarto, mas a gente não teve redução de desfecho clínico. Acho que essa é uma informação que vale a pena deixar. Sim. O paciente ele precisa ser estudado, a gente precisa saber a anatomia, mas angioplastar essa Perfeito. lesão tem que ser um heart team, discutir com hemodinâmica. Perfeito. Você já puxou o gancho, que é acima de 48 horas, que esse aí causa muita dúvida. Paciente infartou, 48 horas depois vem transferido para você, e aí? O que é que faz? Nesse cenário, mais de 48 horas, a gente pelo menos tem uma luz no fim do túnel aí, temos umas respostas mais bem estabelecidas na literatura. Então, a gente teve o Old Trial, que buscou identificar, responder justamente a essa dúvida, o que fazer com esses pacientes que chegam para a gente depois de 48 horas com a artéria fechada, que não foram reperfundidos. A gente sabe que não existe indicação de nós angioplastarmos esse paciente de rotina, tá, Perfeito. pessoal? Não quer dizer que é contraindicado. A gente não pode angioplastar de rotina. Justamente porque existe um aumento do risco aí de reinfarto, provavelmente aí justamente por conta da complexidade dessas lesões. Já chega um trombo mais duro, né? já chega um trombo mais duro para o hemodinamicista tratar. Isso não quer dizer, jamais, que a gente não deve fazer nada. Então, paciente com infarto é igual a paciente estudado com CAD, tá? Até porque o Old Trial, alguns dos critérios de inclusão de exclusão desse estudo foram paciente com lesão de tronco, pacientes triarteriais. Para a gente saber se o paciente tem tronco ou é triarterial, a gente precisa estudar esse paciente, tá, pessoal? Então, não quer dizer que não vai fazer nada com esse paciente. A gente tem sim que mandar ele para o CAD. Perfeito. Eu falei, né, 3 cenários, mas eu lembrei aqui agora que é o cenário do paciente que evolui com choque cardiogênico. Porque atualmente, e aí pode evoluir com choque cardiogênico independentemente do tempo. Se o paciente foi um infarto com supra e está se apresentando para você com choque cardiogênico, ele tem indicação de abrir essa artéria o quanto antes, independente do início, de quando que foi o início da dor. A nossa última diretriz aí europeia de 2017, ela indica angioplastar, tratar todas as lesões graves, não só a artéria culpada.
Mas aí em 2018 teve o Cuprit Choque, que saiu tudo em 2018, depois que saiu a diretriz, né? E o Cuprit Choque já vem aí numa maré diferente. Ele indica ali você abrir a artéria cupada, sair para acalmar o processo e depois avaliar As essas outras lesões lesões graves. residuais. Mas é um cenário, assim, que é muito difícil, porque é um paciente extremamente grave. Então, se está evoluindo com choque cardiogênico, o quanto antes ele tem que ter essa artéria aberta, porque o quanto mais o tempo passa, pior é o prognóstico desse paciente. Assim, a chance para evoluir a óbito é muito grande. E outra coisa que a gente percebe é que quanto maior a necessidade de drogas vasoativas, na verdade, drogas inotrópicas, maior é a mortalidade desse Perfeito. paciente também. Então, é um cenário realmente, assim, de desfechos ruins e que requer um tratamento bem agudo e rápido, né? Isso é interessante que você falou, Yasmin, do Cuprit Choque, porque o desfecho primário dele foi um desfecho combinado de morte e insuficiência renal. Porque uma das preocupações nesse cenário é justamente, poxa, se eu for tratar todas as artérias de um paciente em choque cardiogênico multiarterial com uma das artérias fechada, eu vou ter que dar muito mais contraste para esse cara, né? Então, um dos desfechos do estudo foi justamente ver se esses pacientes que tratavam todas as artérias evoluíam com piora de função renal ou morte. E o interessante é que diminuiu mortalidade. Então, foi um estudo positivo, mas não às custas apenas de melhora de desfechos renais, de terapia renal substitutiva. Tratar apenas uma artéria, como o Yasmin falou, esfriar o processo e depois tratar as outras regiões de forma estagiada, reduziu mortalidade. Então, provavelmente, aí, a próxima diretriz venha algo Vai diferente em relação à de 2017, né? Estamos ansiosos. É. Então, falamos de diagnóstico, vários pontos de diagnóstico importante, tratamento, trombólise, angioplastia, doses de medicação. Falamos um pouco sobre esses cenários mais complexos, o paciente já Desafiadores. chega desafiadores, já com algum tempo aí do início da dor, um infarto evoluído. Paciente, você já está agora com o paciente na enfermaria. Tratado, vamos otimizar as medicações. Vamos lembrar para o pessoal quais são as medicações que não podem faltar, que você não pode dar alta para o paciente. Começando com os hipolipemiantes, né? As medicações, as estatinas, para ser... Pelo amor de Deus. Estatina aqui de alta potência, sem dúvida, se o seu paciente já não era de muito alto risco, ele se torna alvo de LDL menor que 50. Um ponto que eu chamo a atenção é que esse paciente, ele tem que ter o perfil lipídico coletado na admissão. Então, nas primeiras 12 horas, na admissão, gravem isso, na admissão, perfil lipídico para o paciente com infarto com supra. Então, estatina de alta potência. A segunda medicação é beta-bloqueador. A gente já deu aqui alguns spoilers, mas o beta-bloqueador via oral, ele deve ser iniciado nas primeiras 24 horas, se o paciente não tiver contraindicações, como, por exemplo, sinais de insuficiência cardíaca aguda, bradicardia, para não piorar, bloqueio AV, para não evoluir com bloqueios avançados, hipotensão. Então, sinais que você está vendo que o beta-bloqueador vai atrapalhar e não ajudar. Mas, assim que puder, inicie o beta-bloqueador, porque ele muda desfecho. Uhum. Então, estatina, beta-bloqueador e ECA. Querem me ajudar? IECA para todo mundo, sem dúvidas. Muda o grau. A classe de recomendação, né? É mais forte paciente hipertenso e disfunção Sim, ventricular. seria 1. Mas aí 2A para todo mundo. Então gravem para todo mundo. Pra todo mundo, Infarto gente. com supra. Então, voltando. Estatina de alta potência, beta-bloque nas primeiras 24 horas, se puder. IECA para todo mundo. Não deixa dúvida. Quarta... O DAPT vai... Espironolactona. Calma aí, mas DAPT vocês já já estão... incluso. Já considerou. Já A considerou. dupla Não antiagregação. esqueça, Eu vou por contribuir, favor. né? Vou contribuir com alguma coisa. Dupla Contribua. antiagregação plaquetária, pô. Se for o AS clopidogrel, o AS ticagrelor, o AS e o prasugrel, tá bom? Perfeita. Espironolactona está indicado para pacientes com fração de injeção menor que 40% e diabéticos ou com clínica de IC. Perfeito. Que já estão em uso de IECA e beta-bloqueador. beta-bloqueador. Isso. Então, essas medicações vocês não podem esquecer. Beleza? Perfeito. Eu queria falar um perfeito. último ponto que a gente esqueceu de comentar aqui, sobre o tratamento de todas as lesões do infarto com supra, do estudo Complete. Boa, A gente realmente. deixou passar. Não podemos acabar esse podcast sem falar Pessoal, isso. infarto com supra, paciente com artéria ocluída e outras lesões moderadas. A gente trata ou não... Moderadas ou graves, né? A gente trata ou não trata. Então, o estudo Complete
buscou responder justamente essa pergunta. E a gente deve sim tratar todas as lesões, ou aquelas maiores do que 70%, ou aquelas que tenham de 50% a 69% com FFR positivo abaixo de 0,8, tá? Não precisamos tratar na mesma internação. A gente pode sim dar alta para o paciente e tratar um segundo momento aí nas próximas semanas, sem problema algum. Perfeito. Perfeito, bem lembrado. Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que uma mensagem importante dessa conversa hoje é sobre a trombólise. A gente fez residência num grande centro, a gente trabalha, a maioria de nós trabalha em grandes hospitais que tem serviço de hemodinâmica o tempo inteiro disponível, então realmente a gente não tromboliza muito nossos pacientes. Nossa realidade é ter uma hemodinâmica disponível. Mas é essencial que se você está ouvindo o podcast, você não tem uma hemodinâmica disponível para transferência em 120 minutos, em 2 horas, que você trombolize seu paciente. Você pode estar salvando a vida dele, quando não, pelo menos salvando o miocárdio dele. Não era incomum durante a residência, ou ainda hoje nos plantões, a gente vê o paciente que chegava com infarto com supra evoluído, mas que na hora que ele chegou lá na UPA, ele tinha dor e ele tinha supra e ele não foi trombolizado. Verdade. Às vezes é medo, é desconhecimento. Então, o nosso papo aqui é exatamente com a intenção de deixar as pessoas aptas para que trombolizem quando Perfeito. necessário, quando indicado. Não tenha medo, né? E trombolizar da maneira que a gente comentou, com a AS, Correta. com a DAPT, né, com a segunda antiagregante plaquetário, com a inoxa e o trombolítico. Porque o que eu já vi acontecer é usar o trombolítico, o AS, mas ter medo de usar o clopidogrel. É verdade. Então que vai fica fazer muita coisa. Muita coisa. Então, isso não é... Eu tô falando de uma cidade no ABC, Sim. tá? Então, a gente tem ainda cidades muito próximas de São Paulo que não tem hemodinâmica. E a gente tá falando de Brasil, o Clube da Cardio, ele tem, inclusive, ouvintes internacionais. Abraço pra galera aí da Venezuela. Temos ouvintes na Venezuela. E no Equador também. E a trombólise tem que fazer parte do dia a dia e não ter medo. E assim, a gente tem a internet, a parte digital também disponível, Ju. Então, o pessoal tem dúvida ou algum receio de fazer alguma coisa, manda lá pra gente no nosso Instagram, @Clube da Cardio. A gente vai sempre responder e auxiliar na medida do possível aí. Mas esse podcast, eu acho que eu fico com a mesma mensagem que você. Trombolize com segurança, utilize todas as armas da trombólise. A trombólise, se você falar assim, eu usei trombolítico, é trombólise. Não, a trombólise é o combo, é tudo junto. Perfeito, Isso é trombólise. exatamente. Boa. Então, para finalizar, eu só quero deixar uma mensagem para os nossos ouvintes de 2 pontos principais. Que, primeiro, o principal marcador de morte súbita é disfunção ventricular. E segundo, que o principal protetor de morte súbita é a artéria culpada do infarto aberta. Então, você tratar de forma rápida e de forma correta, você vai evitar isso. Você vai evitar a disfunção ventricular e você vai estar abrindo a artéria de forma rápida. Você vai estar aí realmente salvando uma vida. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu amei aqui esse Foi bom bate-papo. demais. É um tema que eu gosto de falar. Então, até a próxima. Até a próxima, Até a pessoal. próxima, pessoal. Galera, sigam a gente, @Clube da Cardio, @Clube da Cardio Podcast. E temos canal no YouTube agora, se inscrevam. A gente tem vídeos semanais, às terças e quintas. Vídeos muito interessantes, então a gente espera vocês lá. Beijo! Sim, e esse episódio estará lá disponível. Verdade! Disponível Em vídeo, no Nos YouTube. Galera do vejam. YouTube. Se inscreva no canal e dê um joinha e manda pro seu amigo. Tá bem? Tchau, Gente, tchau, beijo, gente. tchau. pessoal. Beijo, pessoal.